E aí, pessoal, beleza? Nesta aula de hoje falaremos sobre a alteração que a Lei 14.132 de 2021 trouxe ao Código Penal, certo? Acrescentando assim o artigo 147-A, tipificando o crime de perseguição, denominado também de crime de stalking. Vamos lá. Ora, passemos então a fazer então uma análise jurídico-penal deste tipo penal, né? Bom, o que podemos falar sobre esse crime, ou seja, quais as minúcias que podemos aqui explorar, né, dentro desse novo tipo penal? Bom, o artigo 147-A, crime de perseguição. Objetivo jurídico do crime. Bom, a lei número 14.132, como falamos, né, que foi em 31 de março agora, de 2021, inseriu no Código Penal brasileiro o artigo 147-A, criando assim a figura típica do crime de perseguição. E trouxe, né, esse tipo penal com a seguinte redação. Olha só, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, certo? Trouxe a pena aqui, ó, pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, tá certo? Bom, o direito penal vem então, através desta lei penal, tutelar a integridade física e psíquica do indivíduo, tá certo? Tutela a integridade física do indivíduo. Por que ele está tutelando isso? Ora, ele tutela porque, sendo o indivíduo perseguido, a qualquer tempo ele poderá sofrer um ataque físico pelo agente que o está perseguindo. Certo, gente? E também, né, protege a integridade psíquica da vítima, tendo em vista que, a partir do momento em que o indivíduo nota que está sendo perseguido, certo? Então, a partir daquele momento que ele nota que alguém o está perseguindo, ele passará a ficar atormentado, né? Essa vítima passará a ficar atormentada, vai ficar amedrontada, haja vista não saber o que pode acontecer a qualquer momento em que o agente perseguidor o encontrar, certo? Então isso, com certeza, isso afeta, né, a integridade psíquica da pessoa. Bom, tutela ainda esse tipo penal, tá? A liberdade de ir e vir do indivíduo, certo? Tutela. Por quê? Visto que a pessoa que descobre que está sendo perseguida não mais poderá locomover-se conforme a sua vontade, né? E para onde quiser, tá certo, senhores? Pois há uma ameaça, não é isso? Há uma ameaça de um mal injusto sobre ela que poderá acontecer a qualquer momento e com isso faz restringir, certo? Sua locomoção dentro do espaço e tempo, tá bom? Continuando aqui a análise desse crime, vamos tratar agora sobre os elementos objetivos do tipo, né? O elemento objetivo, então, desse tipo perseguição. Primeiramente, vamos analisar o núcleo do tipo, tá certo? O núcleo desse tipo penal. O núcleo da conduta típica, estatuído pelo artigo 147-A, é o verbo perseguir, tá certo, senhores? Ora, perseguir, que significa seguir alguém, ir a seu encalço, não é isso?
de importunar, atormentar alguém, tá, gente? Então, esse é o elemento objetivo. O dispositivo legal inseriu em sua redação também, né, o advérbio de repetição, né, reiteradamente, tá certo, senhores? Ora, o que exige-se para a configuração do crime em comento, repetidos atos de perseguição por parte do agente perseguidor ou do denominado stalker, tá certo, senhores? Nota-se que trata-se aqui de um crime habitual, certo, senhores? Crime habitual. Por quê? Porque para a consumação desse crime exige-se reiteração dos atos de perseguição, pois, do contrário, a conduta será atípica. Tá certo, gente? Continuando a análise, quanto ao modo de execução deste crime, a lei dispõe que poderá ser praticado por qualquer meio, ou seja, eu chamei ele aqui o meio então de perseguição física, que ocorrerá quando o agente perseguidor buscar seu intento de forma pessoal fisicamente, tá certo? Citamos um exemplo aqui, ó, como exemplo podemos citar aqui, ó, que o perseguidor segue uma pessoa através de algum meio de transporte, tá certo? Como seguir através de uma moto, tá? Um carro, seguir o carro da outra pessoa, ou seguir a pessoa de qualquer outro, que esteja em qualquer outro meio de transporte, seguir através de uma bicicleta ou até mesmo a pé, podendo ainda se dar essa perseguição através de condutas de frequentar os mesmos ambientes sociais dessa pessoa, tá certo? Frequentar clubes, o trabalho, a igreja, os mesmos restaurantes, né? As mesmas praias, tá certo? Frequentar isso com a intenção de perseguição. E entre outras formas, né, gente, capazes, né, de invadir e atormentar o indivíduo em sua liberdade e sua privacidade. Certo, senhores? Também ocorrerá que eu denominei aqui de perseguição virtual, que será aquela produzida por meio das redes sociais da pessoa através da internet. Tá certo? Assim, esse stalker, ele poderá perseguir uma pessoa, por exemplo, através do Facebook, através do Instagram, através do WhatsApp, tá certo? Então, isso são redes sociais que a pessoa pode insistentemente perseguir alguém, entre outras redes similares, que o agente perseguidor atormenta e amedronta a pessoa determinada. Buscando, por exemplo, saber dessa pessoa, buscando saber sobre a intimidade dessa pessoa. Também puxando o papo, né? Puxando uma conversa com essa pessoa, tá? Forçando uma barra ali de uma conversa com a pessoa em que esta pessoa já deixou claro desde o primeiro contato que não quer qualquer contato físico ou virtual com esse agente perseguidor. Tá certo? Bom, falemos agora então do sujeito ativo desse crime de perseguição. Ora, o crime de perseguição pode ser cometido por qualquer pessoa, tratando-se assim de um crime comum, não é isso, gente? Onde o tipo penal, né, não exige nenhuma qualidade especial do agente para a prática deste crime, tá certo? Esse, então, é o sujeito ativo. Temos também o chamado sujeito passivo, né? Quem, então, seria então, o sujeito passivo, né, da perseguição? Ora, trata-se de uma pessoa física determinada que sofre, né, a ação do agente do crime. O crime de perseguição pode ser cometido contra qualquer pessoa, tá certo? Beleza. Sigamos então, senhores. Olha só, vamos tratar agora, né, do elemento subjetivo do crime. O elemento subjetivo, né, desse tipo penal
de perseguição é o dolo, senhores, dolo, tá? O dispositivo legal deixou claro, né? É o dolo, em que o agente age com total consciência de que sabe que está perseguindo alguém, tá? E assim o faz através, né, de sua vontade livre, tá? Sua vontade livre, sem qualquer coação de terceiros, tá? Então, é o dolo que ele se utiliza, então, para a perseguição. Deste modo, então, gente, para a configuração deste crime de perseguição, deve haver a presença inequívoca do dolo na conduta do agente, certo? Tá? Não admitindo-se assim a sua modalidade culposa, tá? Que fique claro isso dentro desse tipo penal. Vamos falar também sobre o momento da consumação do crime de perseguição. O momento consumativo do crime de perseguição se dará após ser constatada pela vítima as várias formas de perseguição produzidas pelo agente do crime, certo? Demonstrando assim o quê? As reiterações das condutas do agente, tá certo? Então são várias condutas de perseguição demonstrando as suas reiterações, tá? Que tem que ficar claro. Deste modo, ocorrendo as perseguições reiteradas e o conhecimento da vítima acerca dessas perseguições, tá, gente? O crime restará consumado, tá? Também vale salientar que esse tipo penal trata-se de crime formal. Legal, gente? Ó, crime formal. Ou seja, não há necessidade de um resultado naturalístico para a sua consumação. Certo, gente? Parte geral do Código Penal, não é isso? Crime material, crime formal, crime de mera conduta. Então, trata-se de um crime formal. Assim, basta a conduta de perseguir reiteradamente a pessoa e o crime restará consumado. Olha que interessante, se a vítima vai se sentir ameaçada ou não, tá? Em sua integridade física ou psicológica, para a consumação isso é irrelevante, tá certo? O crime então já está consumado com os atos reiterados da perseguição. Vamos para mais uma análise da tentativa desse crime. Olha que interessante. Nota-se que este tipo penal trata-se de um delito denominado doutrinariamente de crime habitual, certo? Sabe-se então que crime habitual, vamos conceituar, crime habitual é aquele que, para ocorrer a sua consumação, necessita-se de condutas reiteradas, certo, senhores? Olha o conceito de crime habitual, tá? Vamos aplicá-lo agora. Assim, uma ou duas condutas, elas não terão aí, uma ou duas condutas, não terão ali o condão de configurar esta espécie de crime, certo, gente? E muito menos de perfazer uma forma tentada deste crime. Tá certo, senhores? Olha que interessante, então, o crime de perseguição não aceita a modalidade tentada. Legal? De modo que ou há reiteração das condutas de perseguição e o crime estará consumado, ou, não constatando-se a reiteração da perseguição, o fato será atípico. Legal, gente? Ainda, sobre a análise desse crime, vamos falar sobre a ação penal, né, acerca desse crime. Conforme dispõe no parágrafo 3º, artigo 147-A da nova lei penal, né, que acrescentou, tratando-se de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, certo? Assim, senhores, o delito de perseguição também
ele é um delito de menor potencial ofensivo, certo? Será julgado conforme a Lei 9.099 de 1995, Lei dos Juizados Especiais Criminais, tá? Bom, esse crime também tem uma particularidade interessante, que se nós analisarmos aqui o iter criminis, olha que legal isso aqui, analisando o iter criminis, o legislador, ao tipificar essa conduta criminosa, acabou por punir atos preparatórios, né? O qual sabe-se que no ordenamento jurídico penal brasileiro, em regra, não se pune os atos preparatórios, tá? Não se pune atos preparatórios. Legal? Todavia, há casos excepcionais em que o legislador quebra a regra geral e tipifica o ato preparatório como crime autônomo. E foi o que o legislador fez agora. Certo, gente? Foi o que o legislador fez agora. Ele criminalizou, certo? Ele criminalizou uma conduta preparatória como um crime autônomo, tá? Então, ele lá no artigo 147A, esses atos, né, cometidos aqui pelo agente perseguidor, são atos preparatórios para algum crime, certo? Para algum crime. Então, o cara vai perseguir por perseguir à toa? Não é bem isso que ocorre. Quando a pessoa começa a perseguir a outra, ela tem um intento, ela tem um dolo ali, né, que ela quer perseguir, né, e ela quer essa pessoa quer perseguir para chegar, né, a configurar alguma conduta ou qual objetivo, tá certo? Ela está procurando. Então, o direito vem e já pune esse ato preparatório para quê? Para evitar qualquer crime, certo? Para evitar qualquer crime futuro. Tá certo, gente? Bom, imagina um exemplo sobre isso aí. Vamos supor uma pessoa que persegue uma mulher, né, com o fim de matá-la. Ora, ele persegue uma, duas, três vezes com o fim de matá-la, tá? Então, quer dizer, se esse cara é preso, né, para responder sobre esse crime, né, com base nesse crime de perseguição, a gente interrompe o iter criminis dele ali, que a finalidade ali era um crime de homicídio, certo? Um outro posicionamento interessante é que tem se discutido aqui o quê? O legislador criou uma novatio legis impejus ou uma novatio legis incriminadora? Há posicionamentos de que trata-se de uma novatio legis impejus. Por quê, gente? Porque este comportamento tipificado no crime de perseguição já era incriminado pela lei das contravenções penais, certo? Em seu artigo 65, tá, gente? E esse artigo 65, ele traz ali o nome em júris ali dessa contravenção, é a perturbação da tranquilidade, tá? Então, é esse posicionamento que uns já estão falando, não, foi novatio legis impejus, por quê? Porque era uma contravenção, agora tornou-se um crime, né? Trouxe mais algumas coisas, né, dentro do tipo penal, mas transformou-se em um crime, tá? Já no outro posicionamento, eles falam, não trouxe uma novatio legis impejus. Trata-se desse crime aqui, uma novatio legis incriminadora, ou seja, o direito penal passou a tipificar um comportamento como criminoso, tá? Ele passou a tipificar um comportamento como criminoso e comportamento esse que antes não era crime, certo? Então ele criou um novo crime. Assim, gente, agradeço aí a presença de quem assistiu aí, nós estamos juntos aí para a próxima aula. Valeu!